Oi galera, tudo bom? Essa é mais uma aula de redação do nosso curso online e agora eu vou adentrar especificamente no conteúdo da nossa disciplina. A gente vai conversar um pouco sobre as competências que são avaliadas pelos corretores na redação e esse é o momento da gente descobrir um pouco o que se passa na cabeça de um professor quando ele faz essa correção, quais são os critérios que ele usa para te avaliar e o que ele busca no seu texto para dar uma boa nota. A gente vai falar um pouco também sobre a estrutura desses textos que vamos construir no decorrer desse curso e quais são os seus elementos e características essenciais. Lembrando que essa semana a gente ainda está no eixo temático da pandemia, então eu busquei utilizar exemplos que respeitassem esse tema e espero que vocês aproveitem o conteúdo da nossa aula. As competências são critérios que os professores utilizam para atribuir a nota. O Enem utiliza 5 competências, cada uma valendo 200 pontos. Ao final, elas podem totalizar até 1000 pontos, que é a nota máxima. A primeira dessas competências é a linguagem. E aqui é importante que o aluno demonstre que ele tem o domínio sobre a norma padrão da língua escrita, sobre a norma culta da língua portuguesa. Nessa competência, algumas características se enquadram, como, por exemplo, a ausência de marcas de oralidade. Quando a gente está conversando com alguém, existem alguns elementos dessa comunicação que demonstram que ela é feita pela via oral, como, por exemplo, a substituição do para pelo pra. E isso é perfeitamente aceitável em uma conversa, mas é algo que a gente não deve replicar quando estamos nos comunicando pela via escrita, justamente porque o pra não se adequa às normas cultas da língua portuguesa. Outro critério é a obediência às regras gramaticais, como a concordância verbal e nominal ou a regência verbal e nominal, também a pontuação, a acentuação, a grafia das palavras, elas serem escritas da forma correta. E nesse caso, também é importante a gente chamar a atenção para aquelas pessoas que escolhem escrever com a letra de forma. É importante que exista uma diferenciação entre a letra maiúscula e a letra minúscula, seja pelo tamanho da letra, então a letra maiúscula sendo maior do que as demais, ou pela grafia, que ela tenha um formato, a maiúscula tem um formato diferente da sua equivalente na letra minúscula. Outro critério que é utilizado nessa competência é a divisão silábica. Muitas vezes, quando a gente está escrevendo, a gente percebe que aquela palavra não vai caber naquele espaço da linha. E muitas vezes fica tentado a continuar na próxima linha e deixar aquele espaço em branco, ou então apertar aquela palavra naquele espacinho. Isso pode demonstrar para o corretor que você não se sente seguro em fazer a divisão silábica e retirar alguns pontos. Aqui é importante a gente adotar aquele mesmo critério que a gente tem quando a gente está escrevendo um texto no Word. Quando a gente vai fazer um documento oficial no Word, a gente seleciona aquele modo justificado, que na margem direita ele fica bem retinho. E é assim também que a gente tem que buscar que a nossa redação fique. Aqui, gente, é importante a gente chamar a atenção para um critério de aparência da redação. A gente tem que ter em mente que aquele corretor ele vai pegar milhares de redações para corrigir. Então, a aparência que a sua redação tem é o primeiro impacto no corretor para ele saber se você está seguindo as regras. Até mesmo a folha da redação tá muito suja ou a sua letra ser muito feia, ser difícil de entender, pode causar um estresse no corretor. Então, aquele primeiro sentimento que ele vai ter quando ele pega aquela folha amassada, suja, ou aquela letra muito feia, é um sentimento negativo e isso pode repercutir na sua correção. Então, é importante que a gente tenha uma redação limpa, que tenha uma letra legível e que a gente busque que essa redação seja agradável quando o redator olha, quando o corretor olha. Uma coisa importante também é que seja fácil de identificar os seus parágrafos. Então, aquele espaço de 2 a 3 centímetros no início do parágrafo, ele é muito importante para o corretor verificar que você está seguindo a estrutura correta na sua redação. A segunda competência é a adequação ao gênero e ao tema. O que se busca avaliar aqui é se o texto desenvolvido pelo aluno respeita aquele modelo proposto pela banca.
Então, no Enem, o que é exigido da gente é a construção de uma dissertação argumentativa. A gente já pode perceber que, na nossa avaliação, a estrutura dos argumentos vai ter um papel muito destacado. Na dissertação argumentativa, a opinião ela tem um lugar muito mais central dentro da construção do texto, em comparação com outros gêneros textuais, como, por exemplo, a dissertação expositiva. Na dissertação expositiva, você vai elencar uma série de fatos sobre aquele tema e expor os seus conhecimentos da forma mais expansiva possível. Mas não vai precisar, por exemplo, expressar a sua opinião sobre aquele tema. Já na dissertação argumentativa, todos os fatos expostos e elencados têm que fazer uma conexão com a sua opinião, sendo utilizados como uma ferramenta para convencer o seu leitor daquela opinião. A gente vai falar um pouco mais sobre como construir o argumento nas nossas próximas aulas. Já a adequação ao tema tem muito mais a ver com a interpretação dos textos motivadores. Vou utilizar um exemplo: a pandemia como tema da redação. E aí a gente pode pensar, nossa, existem tantos aspectos da pandemia que a gente pode abordar dentro da nossa redação, como, por exemplo, a velocidade com que ela vem se alastrando pelos países, ou então o impacto econômico dela nos países. Porém, os textos motivadores, eles já expõem um viés, um ponto de vista sobre como deve ser levado o desenvolvimento do seu texto dentro desse contexto de pandemia. Então, digamos que a gente está ali lendo os textos motivadores e a gente percebe que ele foca muito em ferramentas para combater a disseminação da pandemia dentro do país. E aí, durante o seu texto, você começa a expor vários fatos de como a pandemia impactou na vida das pessoas, ou de como a pandemia tem se espalhado rápido. Se esses fatos da velocidade que a pandemia está se espalhando, eles não tiverem uma relação, eles não ajudarem a convencer o leitor de como você vai combater a pandemia, então essa exposição de fatos que você fez, ela está fugindo do tema. E se você permanecer expondo por muito tempo fatos que não fazem conexão com a sua opinião sobre o combate, a sua redação não vai se adequar a esse tema. Então é muito importante a gente prestar atenção na leitura dos textos. E mais pra frente eu vou pegar alguns textos já de redações anteriores do Enem pra gente fazer uma leitura e perceber quais são os elementos que a gente precisa estar atento para reconhecer esse viés. A terceira competência é o conteúdo. Então aqui o Enem exige que o candidato seja capaz de selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações de diversas áreas do conhecimento para a realização da sua redação. É importante a gente lembrar que o Enem é um vestibular que valoriza muito a interdisciplinaridade. Então, para construir uma redação, por exemplo, sobre pandemia, seria de muito valor relacionar fatos, por exemplo, da biologia como argumentos para a nossa redação, ou até mesmo ser capaz de fazer uma analogia entre a pandemia nos dias de hoje e outras epidemias as quais o ser humano já enfrentou, como, por exemplo, a peste negra. Então, esses conhecimentos de diversas áreas, sociologia, livros que a gente utiliza, são extremamente importantes para a construção dessa terceira competência. A quarta competência é a coesão textual. E aqui a banca vai analisar se o aluno tem o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do texto e da argumentação. Aqui a banca vai prestar atenção nos conectivos que o aluno utilizou para saber se ele consegue usar os elementos de transição entre os trechos do texto. A banca também vai avaliar se o texto como um todo é uma construção harmoniosa e se ele tem um desencadeamento lógico, se ele segue um raciocínio. Então, o que o leitor busca verificar aqui é se quando ele chega na parte do desenvolvimento, ele percebe que aqueles argumentos apresentados têm tudo a ver com o ponto de vista apresentado na introdução, por exemplo.
E se quando ele chega na leitura da conclusão, ele percebe que aquelas soluções que são propostas pelo aluno têm tudo a ver com aqueles argumentos que ele apresentou. E se esses conectivos utilizados para passar de uma parte para o outro do texto deixaram claros qual é a relação de um trecho com o outro. A quinta e última competência é a proposta de intervenção. Essa é a característica que mais diferencia a redação do Enem das demais, principalmente porque ele é o único grande vestibular que exige isso dos seus candidatos. Essa última competência vai se perfazer principalmente no nosso parágrafo de conclusão, ou seja, o último parágrafo do texto, porque é ali que você vai desenvolver um projeto para sanar aquela problemática apresentada como tema da redação. É claro que nos parágrafos anteriores de argumentação você já vai estar pensando ali naquelas soluções, porque elas têm que combinar com os argumentos que você utilizou para convencer de como e por que essa problemática interfere no desenvolvimento do país e das pessoas que vivem nele. Lembra que lá atrás a gente falou sobre como o Enem valoriza nos seus candidatos uma formação cidadã e um senso comunitário, um senso coletivo? Essa última competência é justamente a validação dessa busca pela cidadania. Será que esse aluno ele é capaz de pensar em solução de problemas para a nossa comunidade? Então é isso que o Enem vem buscando. A gente falou também sobre a importância dos direitos humanos e é nessa competência que ela surge. Porque, caso seja desrespeitado algum preceito dos direitos humanos, essa competência vai ser zerada. Então, essa proposta que a gente vai fazer de solução, ela tem sempre que ter em vista o respeito aos direitos humanos. Uma exemplificação disso é, por exemplo, na nossa temática da pandemia, caso, como solução para o problema da disseminação da doença, o candidato propusesse que nós deixássemos que uma parcela da população idosa, por exemplo, se contaminasse e morresse para que assim houvesse uma imunização em massa. Esse argumento, ele iria causar uma perda dos 200 pontos dessa competência, uma vez que ele não respeita os direitos humanos, né? Propor que uma parcela da população seja deixada para morrer, ainda independente dos critérios utilizados para escolher essa parcela da população, fere profundamente os direitos humanos. E mais para frente a gente vai conversar também sobre o que é os direitos humanos e quais são eles para ter uma possibilidade de fazer uma redação mais consciente. Ainda sobre essa quinta competência, é importante a gente dizer que essas soluções apresentadas devem ser objetivas e eficazes. Além da gente dizer como elas vão ser feitas, a gente também tem que apontar quem vão ser os responsáveis por desenvolver esses projetos. Por isso, é preferencial que a gente foque em soluções estruturais, para que a gente passe a repensar como os mecanismos do nosso país funcionam, como as instituições estão organizadas, e então poder fazer um projeto que vá trazer uma mudança efetiva, que seja eficaz para o nosso país. Então, nesse sentido, a gente tem que evitar aquelas respostas mais óbvias, aquelas soluções mais óbvias. Até porque, gente, se a gente tem um problema tão grande, uma problemática tão grande no nosso país, se fosse uma resposta fácil para resolver esse problema, a gente já teria feito. Então, provavelmente, se você tem uma proposta de solução e essa proposta é muito óbvia, ela é muito fácil, ela não vai ser uma proposta efetiva para a mudança no nosso país. Um exemplo disso é quando os alunos ficam fazendo a proposta de que palestras sobre o assunto da temática nas escolas são a solução para aquele problema. Por mais que a educação ela perpasse pela maioria das soluções dos problemas do nosso país, uma simples palestra sobre um assunto não vai ser o suficiente para mudar como toda a nossa sociedade está organizada. Então, por isso, é tão importante a gente pensar nas causas desses problemas que estão sendo apresentados para a gente, para que então a gente possa modificar essas causas e fazer com que elas deixem de ser parte do nosso panorama.